Pessoal, tivemos um problema técnico aí, mas já arrumamos o problema técnico. Aê! Nós tivemos um problema técnico aí, tá bom? Mas já voltamos já de novo. A todo vapor. Isso aí, vamos conectando, galera. Quando vocês vão conectando aí, nós vamos adorando a Deus com louvor, tá bom? Até poder dar horário aí para nós começarmos a live. Está conosco aqui o Cleverson, que é o nosso professor, também o Wesley, que é o superintendente da escola dominical. Nós vamos adorar a Deus com louvor e depois nós vamos fazer uma oração aí para dar início a essa live aqui da nossa EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Está estampada aqui, graças a Deus. Enquanto vocês vão entrando aí, a gente vai adorar a Deus, tá bom? Vamos cantar assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O sentimento me tomar, por mais expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
passando, né? Um momento difícil, mas esse louvor diz que independente de qualquer coisa, todavia nós vamos nos alegrar. E é verdade, em Cristo nós podemos ter essa verdadeira alegria, né? Eu estou vendo bastante pessoas entrando aí, o Paulinho Magifeste, Deus abençoe, Cafafá também, Deus abençoe, Fabrício, Jonathan, enfim, tantas pessoas se conectando aí, e eu quero aqui, né, dar uma paz do Senhor a todos os irmãos. Jusceliano aí, Deus abençoe, bastante amigos conectados, né? Eu sei que nós estaremos fazendo bastante lives, né? Até porque, na verdade, nós não podemos nos reunir. Mas, como eu sempre tenho falado, que a igreja somos nós. Então, a gente não pode estar reunido como irmãos. Temos essa ferramenta importante, que é, de fato, aí, a live, né? A internet. Temos aí esse sistema que a gente pode, então, se comunicar. A gente pode falar da palavra de Deus, pode falar de Jesus. E hoje nós estaremos transmitindo aqui através deste aparelho, através desta ferramenta tão importante, né, que hoje é muito importante para nós. Estaremos aí ministrando a IBD, tá bom? Eu vou chamar aqui o Wesley, né, está eu aqui, o pastor Paulinho, está o Wesley, que é o nosso superintendente da escola dominical, e também está o irmão Cleberson, que é o nosso professor, né? Chama o irmão Wesley aqui, e nós faremos aqui então uma oração introdutória, vamos fazer uma oração inicial, e nessa oração, irmãos, você que está nos assistindo aí, eu queria que os irmãos fizessem um clamor, né? Nós estaremos fazendo um clamor, e eu quero que todos os irmãos orem junto com o nosso irmão Wesley aqui neste momento, e depois o irmão Cleberson, com toda a liberdade, ministrar a aula da IBD. Amém? Deus abençoe. Não desconecta não, fica aí conectado conosco, tá bom? Fica junto conosco aí até as 10h30. E já estou avisando que às 20 horas hoje nós também faremos uma live aqui, tá? Um culto. Vou trazer os meninos, ver se consigo trazer os meninos aqui para nós fazer um período de louvor. E depois também vamos ministrar a palavra de Deus aos corações dos irmãos, né? Estamos distantes, mas unidos aí no mesmo propósito, que é de adoração ao nosso Deus, tá bom? Então fique conectado conosco aí, não vai embora não. Depois finalizaremos com uma grande oração também. Então o Wesley vai aqui fazer uma oração intercessória nesse primeiro período, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelos irmãos, para você aí que está na sua casa, nós estaremos fazendo uma oração aí, tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos, amados ouvintes, nós somos gratos a Deus por esta manhã, por esta oportunidade. Embora com tristeza no coração, queríamos que a igreja estivesse cheia, mas por motivos maiores, todos nós sabemos, infelizmente nós não podemos estar todos juntos. Mas louvamos a Deus pelo recurso que Ele tem nos dado, então vamos aproveitar disso. Como o nosso pastor disse, nós vamos fazer aqui uma oração, levantando um clamor a Deus, pedindo a Deus para que Ele venha estender as suas mãos sobre o nosso país, sobre a humanidade. Nós cremos, irmãos, que o nome do Senhor Ele será glorificado. Então, aonde você estiver, na sua casa, talvez muitos estão aí no seu aconchego, no quarto, na sala, enfim. Então, que você possa estar orando juntamente conosco. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós somos gratos a Ti, Senhor, primeiramente, Pai, por esta manhã. Pai, eu sei, Senhor, que aonde os Teus filhos estão, Pai, eu sei que talvez muitos estão, Pai, tristes, Pai, porque talvez queriam, Senhor, estar neste momento, num templo, numa igreja, Pai, para buscar, Senhor, e louvar e exaltar o Teu santo nome. Mas, Deus, nós cremos que tudo está, Senhor, Pai, no controle, tudo está, Senhor, na direção, Pai, cremos que o Senhor está no controle de tudo.
Pai, aqui, Senhor, nossa oração nesta manhã, ó Pai, Deus, é pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Pai, também, Senhor, pela humanidade, Senhor, os países, Senhor, que têm sido, Pai, afetados, Senhor, por este vírus. Pai, o Senhor é poderoso, Deus, para tornar-se possível, Pai, aquilo que aos olhos humanos é impossível. Pai, cremos, Senhor, que com isso tudo, Senhor, tem um propósito. Então faça-nos, Senhor, como cristãos, como igreja, compreendemos, ó Pai, os teus propósitos, Senhor. Pai, que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, como muitos, Senhor, tem postado, Pai, tempos podem se fechar, mas a igreja que somos nós, ó Pai, estamos abertos para receber o Teu Espírito Santo, para receber, Senhor, o Teu renovo, Pai, para receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem ainda nos dado, Pai. Deus, renova as nossas vidas. Pai, nada impede, Senhor, de repente os teus filhos que estão nos lares, Pai, de receber, Pai, o renovo, Pai, de ser batizado com teu Espírito Santo. Pai, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, pelos nossos familiares. Pai, guarda, proteja, Senhor, aqueles que talvez a mídia tenha dito, Pai, que tem causa de risco, Pai, os idosos, Deus, as crianças. Pai, livra, Senhor, os teus filhos. Pai, cremos que o teu nome será glorificado e exaltado em tudo isso, ó Pai. Para a honra e para a glória do teu nome, nós te louvamos e somos gratos a Ti por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Cleverson, será que nessa manhã, ministrando aqui para nós a EBD, né? Estou aqui glorificando a Jesus também, pela vida de algumas pessoas que estão dando aqui para ver a visualização. Alencar, se eu não estiver enganado, está lá em Portugal. Deus abençoe Alencar. Também está a Manqueira, também estão em Portugal. Deus abençoe. Feliz de poder ver vocês conectados aqui, tá bom? Deus abençoe. Entre a Gisele também, bastante pessoas conectadas conosco aqui nessa manhã, tá bom? E não se esquecendo que às 20 horas hoje, à noite, nós estaremos aqui também com uma live, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu sei que o templo vai estar vazio, mas o Senhor estará aqui comigo, vai estar com você também aí onde você estiver. E eu sei que será um culto também abençoado. Então vamos lá no Cleverson, nesse momento agora, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, que é a lição da escola dominical. Deus abençoe a todos. Fique conectado aí, não sai não, hein? A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o Senhor. É uma felicidade estar aqui compartilhando com os irmãos da palavra de Deus. A lição que nós vamos estudar hoje é de extrema importância para o nosso conhecimento. É uma lição que trata a respeito da natureza do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? A lição de número 12, do dia 22 de março, tem como título Jesus, o Homem Perfeito. E essa é a nossa lição. E nós vamos aqui estudar acerca dessa gloriosa doutrina que nos ensina a conhecer mais e mais o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Quero prestar aqui a minha gratidão pelos irmãos estar junto conosco. Louvado seja o Senhor. E peço que agora os irmãos coloquem as suas almas em buscar a face do conhecimento da vontade do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Sem a perca de tempo, vamos meditar a palavra de Deus. Vamos fazer o uso do nosso tempo para interagir com o Espírito Santo de Deus que nos ministra a doutrina de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. A lição tem como título Jesus, o Homem Perfeito. E o texto áureo da nossa lição se encontra em Lucas 2, de verso 52. Os irmãos não estranhem, mas eu vou usar o auxílio do óculos para estar lendo aqui. Louvado seja o Senhor. E nós vamos agora entrar para a meditação da nossa lição desse domingo de hoje. Louvado seja o Senhor. A lição tem como título Jesus, o Homem Perfeito.
e o nosso texto áureo se encontra em Lucas 2:52. E diz assim, o nosso texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui está o nosso texto áureo. Como eu sempre digo, o nosso texto áureo ele introduz a ideia da lição, a ideia do conteúdo que há de ser agora por nós meditado para o nosso ensino. E como eu já disse, o nosso título é Jesus, o homem perfeito, conhecer da vida, da natureza, da humanidade, da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. A verdade prática, ela diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Esta é a verdade prática da nossa lição. Então, podemos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo, na sua imensa pessoa gloriosa, trouxe um conhecimento a nós da sua natureza divina e a natureza humana. É importante que nós, logo nessa introdução da lição, colocamos em nosso coração a certeza de que Jesus, o nome Jesus, que significa também Deus que salva ou Deus Salvador, ele é empregado ao nosso Senhor Jesus Cristo por ordem do nosso Deus Pai. Pelo propósito divino e pela ordem do nosso Senhor Jesus, ele intitulou-se como Deus Salvador, para que nós conhecêssemos a doutrina a qual santifica a nossa alma e purifica o nosso coração. Em Mateus 1:21, quando a sua mãe recebe o recado que o filho nasceria, em sonho José teve a revelação dessa gloriosa notícia que foi dada à sua mãe, e o anjo diz a José que ela conceberia, Mateus 1:21, e daria a luz ao filho, e seria o seu nome Jesus, porque ele salvaria dos pecados seus, do seu povo, salvaria o seu povo de seus pecados. Porque é importante que nós conheçamos isso, porque o nome Jesus e o título Cristo, que é a nossa profissão de fé, conhecemos que temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou Cristo, tem extrema importância de conhecimento para a nossa graça e crescermos no conhecimento de Jesus. O título Cristo significa ungido e enviado, aquele que foi preparado por Deus para este momento glorioso da obra redentora. Ele não é um sobrenome de Jesus, como muitas pessoas se enganam. Ele não é simplesmente um apelido de Jesus ou qualquer coisa parecida. Tem extrema importância o nome Jesus Cristo. E é por isso que no nome dele nós temos o alcance de todas as bênçãos da salvação. E para que nós possamos compreender esse título, o Cristo, Jesus Cristo, o Deus Salvador, o Cristo, ele teria que representar a humanidade. Por isso nós vamos aqui ver diante da lição, ao decorrer da lição, que ele é chamado também o último Adão. Jesus tinha que representar a espécie da criação chamada ser humano. E por isso o Senhor assumiu, tabernaculou dentro de uma habitação semelhante à sua criação, o ser humano. E nós temos conhecido que ele, na sua excelência, abriu mão de algumas coisas para nos dar o conhecimento da salvação. É de extrema importância nós saber isso, porque pela doutrina da nossa salvação, pela doutrina da nossa comunhão com o Pai, reconciliação com o nosso Senhor, era necessário que um homem desse sua vida para que toda a humanidade fosse salva. Assim as Escrituras nos ensinam. Então Jesus assumiu a sua humanidade totalmente, por isso ele é o homem perfeito, aquele que agradou a Deus em tudo, aquele que cumpriu todas as coisas, aquele que não teve tropeço e nem engano, aquele que fez aquilo que deveria fazer toda a humanidade,
com excelência e perfeição, representando toda a humanidade. Vamos aqui para o primeiro tópico, tendo essa informação importantíssima para a nossa lição, e nós vamos ver aqui que o primeiro tópico está intitulado Jesus, verdadeiro Deus, acompanhado da introdução que nos leva a meditar assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentemos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Essa é a nossa introdução. E o que acontece? A introdução nos traz informações importantes. Ela nos traz aqui que Jesus, como Filho de Deus e como Filho de homem, o Filho do homem é o título que Jesus usou para atribuir a sua natureza humana na totalidade. E ele assumiu isso falando que ele era o Filho do homem. Os evangelhos nos mostram muito Jesus sendo tratado e se tratando como Filho do homem. O que significa isso? Significa isso que ele estava debaixo do propósito da obra redentora que Deus propôs para que os homens fossem salvos pela sua graça salvadora. E a introdução nos trouxe outra informação importante, que as duas naturezas de Cristo, elas não se chocam, as duas naturezas de Cristo não eliminam uma a outra, pelo contrário, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, formam o conselho de Deus, em que Ele é o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que era Deus conosco. Assim as profecias nos ensinam, como Isaías 7,14, que diz que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, de extrema importância que nós saiba que Jesus assumiu, tabernaculou na habitação humana, mas jamais deixou de ser uma pessoa em essência divina. Ele sempre foi, em essência, o Deus do céu, aquele que veio do céu e que representou a vida do céu para todo ser humano conhecer o que é a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Aqui no primeiro tópico que nós vamos ler agora, e vamos fazer algumas explicações segundo a Bíblia Sagrada, está intitulado Jesus, verdadeiro Deus. O primeiro propósito da nossa lição no dia de hoje é mostrar que Jesus, verdadeiramente, Ele era Deus. E Ele é Deus, e Ele sempre será Deus. Assim diz o primeiro tópico: professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Número 1, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, Ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, o unigênito de Deus não somente era eterno, como também era o Pai da própria eternidade. Quando nós lemos essa introdução, nós lembramos do que? E focaremos aqui que o autor ele quer nos demonstrar que Jesus jamais deixou de ter a sua essência divina. Ele jamais deixou de ser Deus. Como eu já disse, Jesus significa exatamente, literalmente, Deus Salvador. E é o que o Cristo é. O que consome, que cumpre e que consuma a obra redentora. Aquele que traz para si toda a autoridade de uma obra graciosa de salvação por toda a humanidade.
Jesus ou Cristo, o Salvador. Então, nós aqui afirmamos que Jesus jamais deixou a sua divindade, a sua deidade, o seu caráter, a sua ética e moral divina e a sua essência divina, quando tabernaculou, quando habitou num corpo semelhante ao homem. E esse é o nosso Jesus Salvador. E Ele perfeitamente consumou a obra sobre a sua condição humana, não deixando a sua divindade, que lhe fez ter total comunhão com Deus. Aqui nós podemos enfocar duas meditações bíblicas. Se você tem uma Bíblia na sua mão e quiser abrir comigo, quando a gente vai para o capítulo 1 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, no versículo de número 18, capítulo 1 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, no versículo 18, nós temos uma declaração que acompanha o contexto do que nós vamos meditar hoje aqui sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tópico em qual nós estamos focados. E diz assim o texto sagrado. O texto sagrado diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O texto nos afirma que o Pai jamais foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, nos fez conhecer. O Filho unigênito que está no seio do Pai. O que significa isso? Isso significa que Jesus, mesmo tendo vindo a habitar num corpo semelhante ao nosso, mesmo Ele tabernaculando numa habitação semelhança ao homem, a sua criação, Ele jamais deixou de ter essa divindade e de representar e afirmar diante das Escrituras da onde é a sua eternidade, a sua intimidade. A palavra unigênito significa literalmente que Jesus tem a intimidade divina e representa o caráter divino de Deus. E é exatamente isso o que nós queremos colocar hoje em questão. Jesus, em toda a sua jornada ministerial terrena, Ele jamais abriu mão do seu caráter e da sua intimidade divina. No capítulo de número 1 mesmo de João, nós conseguimos ver que Ele sempre esteve no seio do Pai. Quando fala do Senhor no seio do Pai, fala da onde é a sua origem, da onde é o seu lugar e da onde Ele realmente tem a sua característica fundamentada para apresentar a nós a sua divindade. Ele era Deus, Ele é Deus e Ele sempre será Deus. Essa é a divindade de Jesus, escrita nas Escrituras, confirmada pelo seu ministério, crida pelo mundo e aceita pela nossa fé. Assim nós temos o Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Nós vamos seguir para que você entenda melhor. O número 2 vai dizer assim: seus atributos e grandezas e perfeições. Tendo aqui em mente que a sua eternidade com o Pai jamais foi deixada de lado, o Senhor sempre teve essa natureza, essência de ser o Pai da eternidade, como nós vimos aqui. E o que significa ser o Pai da eternidade? Significa que mesmo Jesus assumindo a condição humana, Ele tinha a vida eterna em si mesmo. Por isso Ele era o Pai da eternidade, o autor da vida, aquele que veio para nos dar vida eterna. Quando nós vemos João 3,16, um dos versículos mais lidos e citados da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que deposita a sua fé na condição de Jesus como ser humano pela obra redentora e como Deus Salvador, o Messias, o Cristo, pela fé tem a vida eterna, porque o Filho traz a vida em si mesmo. O Filho tem a vida eterna na sua pessoa.
Então, perfeitamente aqui nós conseguimos ver pelas Escrituras que Jesus tinha a eternidade e a divindade e a humanidade em perfeita harmonia e união para a obra salvadora da graça de Deus. Número 2, os seus atributos, grandezas e perfeições. A nossa lição vai dizer: Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, Ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus, de Deus é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Eu vou ler o 3 para que os irmãos tenham uma maior compreensão. Ele esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Quando da sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Esse tópico os irmãos prestem atenção que ele traz algo muito importante para a nossa compreensão da doutrina da comunhão com a salvação de Deus e com a sua obra redentora. Cristo sempre teve a sua grandeza, tanto como homem, por isso que a nossa lição tem como título Jesus, o homem perfeito, o único. As Escrituras vão mostrar que não há um sequer que cumprisse os padrões de Deus. As Escrituras vai dizer que Deus procurou, mesmo entre o seu povo, alguém que estivesse na posição na brecha como tal. A Escritura vai mostrar que todo o povo foi colocado debaixo do juízo das águas, porque só foi encontrado um que ouviu a voz de Deus e ninguém justo o suficiente para padronizar o padrão da obra de Deus para a salvação da humanidade. Mas Cristo Jesus é o Filho que agradou, aquele que a alma do Senhor tem prazer nele. Por 2 vezes, pelo menos nos Evangelhos, Deus anuncia da sua glória aos discípulos de Jesus e ao João Batista, o batizador, que ele, Jesus, ele era o Filho que a alma de Deus tem prazer nele. Ele é aquele que nós devemos ouvir. 2 ocasiões, uma com João Batista pela ocasião do batismo do nosso Senhor Jesus, e outra pela ocasião da transfiguração, junto aos 3 discípulos que foram coluna da igreja, mais tarde pelo discipulado e apostolado de Cristo. Jesus é aquele que cumpre todas as vontades de Deus. E nesse tópico, nós vemos que Jesus, como é citado na nossa revista, você pode observar, se tiver a sua revista, que é citado Mateus 9, a partir do versículo 4, uma ocasião em que Jesus está ensinando e é colocado um paralítico ao meio daquela reunião, aonde Jesus vê a fé daqueles homens e se compadece e anuncia que os pecados daquele paralítico, pela sua fé, estavam perdoados. Os religiosos da época, eles arrasou em seu coração, os seus pensamentos íntimos, arrasou que Jesus estava blasfemando, porque não poderia perdoar pecados, senão só um que é Deus. Os religiosos estavam equivocados em seus pensamentos, porque realmente ali eles estavam diante do Deus Salvador. Eles estavam ali realmente diante daquele que ia realizar a obra graciosa da redenção e da expiação dos seus pecados, mas não reconheceram isso. Mas o fato é que diz aqui que Jesus, quando ouviu aqueles corações, Jesus conheceu os pensamentos dos corações daqueles homens, naquele momento. E ele toma posição e mostra por uma grande lição, dizendo àqueles homens: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda.
E Jesus mostrou que ele realmente era o Deus Salvador, o enviado. O fato é que quando Jesus olha os pensamentos dos corações desses homens e tem conhecimento do que eles pensam em seus corações, Jesus usou do atributo que o Pai produzira no Filho. Um tanto perplexo aqueles homens ficaram, e nós podemos compreender o porquê. Difícil você compreender que o ser humano tem autoridade para perdoar pecado, mas aí mostra Jesus a sua divindade. E para que ele mostrasse a sua divindade, rendendo glória ao Pai que lhe enviou, porque esta é a vida eterna, que criamos que Deus é o único e verdadeiro, e que Cristo é aquele que Deus enviou, assim afirma as Escrituras em João 17,3. Era necessário que tivesse evidências, é necessário que tivesse sinais, é necessário que tivesse provas concretas da ação de Jesus, o ser humano, ou Cristo, para com a sua divindade e sobre a autoridade em algumas coisas. E esta é uma das coisas. E nós podemos ver que é Deus quem produzia todo conhecimento, e todas as coisas mostrava ao Filho. Tudo era revelado ao Filho, porque o Filho recebeu de Deus Pai sem medida. E é o que as Escrituras vão nos ensinar. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em João 5, a partir do verso 19, Jesus faz uma declaração, dizendo acerca da obra, e dizendo acerca do seu trabalho. No versículo 17 ele diz: o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, igualando a visão objetiva da obra que ele veio cumprir. E quando chega o versículo 19, Jesus faz uma declaração, versículo 19 e 20, e ele responde àqueles homens dizendo: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. A declaração de Jesus mostra que Jesus fazia toda a obra, e todo o poder e toda a sua autoridade era recebida de Deus o Pai. Por isso Jesus mantinha uma comunhão extrema com o Pai. Por isso Jesus se separava em consagração e oração para ter revestimento dessa comunhão com o Pai. Por isso Jesus assumiu que do Pai ele dependia para ser aquilo que ele veio a ser em nossas vidas: o nosso Senhor, Salvador e Redentor. E aqui é uma declaração vinda de Jesus que mostra que ele se colocou nesta posição de quem recebe, de quem faz, de quem representa o Pai. Hebreus 1,3 vai dizer que ele é a expressa imagem de Deus. Quando essa palavra expressa imagem de Deus vem aos nossos conhecimentos, nós vemos que ele é o próprio Deus habitando num corpo semelhante ao de ser humano, ao de homem, de servo. E ele ali representa o próprio caráter, ética, moral, e todo o poder de Deus Pai é depositado sobre a vida do Filho pela comunhão da obra redentora. E nós podemos entender isso. Então Jesus faz o uso do poder como Cristo, como Jesus, como o Deus Salvador, operando sinais, prodígios e maravilhas. Outro texto que nos esclarece bem e nós podemos compreender é João capítulo 3, a partir do verso de número 31. Vai dizer assim o texto sagrado. João 3, 31. Jesus declara: aquele que vem de cima é sobre todos aqueles que vêm da terra. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu ou ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Olha o versículo 34 e 35.
Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. A autoridade de Jesus como Cristo. A autoridade de Jesus como o verdadeiro Messias. Essa declaração de Jesus é muito importante para que nós possamos compreender que Jesus fez uso da sua essência divina em comunhão com o Pai e operou a obra redentora totalmente sobre a sua humanidade. Operou totalmente a sua obra diante da natureza humana, porque, como eu disse no começo da lição, era necessário que o representante da expiação e da obra redentora fosse ser humano. Levíticos 17:11 vai dizer que Deus deu apenas uma coisa sobre o altar para que fosse a expiação dos pecados do homem. E o versículo vai dizer que isso é o sangue, a vida. Então era necessário que ele, como ser humano, entregasse a sua vida para que nós pudéssemos ter a salvação própria dita, a graça e a obra redentora que nos salva, nos remite e nos santifica, regenerando para a obra e ministério de testemunho de Deus. Aqui Jesus, nessa declaração, ele mostra que ele recebeu do Pai. E o versículo de número 34 diz que ele recebeu o Espírito sem medida. Sem medida ele recebeu um paralelo que tem referência a Isaías 11:2, onde fala que o Messias, o Cristo, receberia o Espírito sem medida. Receberia o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito da sabedoria e todos os Espíritos que o Senhor poderia atribuir a alguém que representasse a sua pessoa como ser humano. E ele é o único que teve essa graça. Por isso o menino crescia em graça e estatura para com Deus. Tendo entendido como foi que Jesus abriu a sua glória, mão da sua glória, tendo entendido como foi que Jesus tabernaculou e habitou a sua encarnação para se vestir da natureza humana, nós vamos ver agora alguns comentários sobre o tópico de Jesus, o verdadeiro homem. O tópico 1 diz que ele estava no seio do Pai, como nós vimos, e achava-se do seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e Pai da eternidade, participou da atividade da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Facilmente nós podemos meditar e concluir esse pensamento no nosso coração quando abrimos o Evangelho de João no capítulo 1, onde o texto sagrado vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só essa declaração já define o que a lição está dizendo. No princípio ele era a palavra de Deus, o Verbo, o Logos de Deus. E no princípio ele estava com Deus, no seio do Pai. E no princípio ele era Deus e jamais deixou de ser Deus. Esse é o nosso Senhor. Todas as coisas foram feitas por eles e sem ele nada do que existe existiria. A vida estava nele e ele era a luz do mundo. E ainda é a luz para aqueles que confessam e creem no nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nosso Senhor. Ele era, ele é e sempre será. Ele não muda, ele é imutável. Ele é aquele que tem a eternidade e que eternizou todo o pensamento, toda a doutrina e toda a obra redentora ao conhecimento do ser humano. Ele é aquele que cumpriu todas as coisas com excelência. Ele é aquele que, diferente de nós, não tropeçou em fraquezas, mesmo estando revestido da humanidade, triunfou sobre todas as autoridades, potestades e todas as investidas malignas contra a natureza humana e contra a sua caminhada como Salvador do mundo. Glória seja dada a Deus. Logo nós vamos ver aqui algumas implicações importantes. O tópico 2 vai nos mostrar, para que nós conheçamos essa doutrina melhor, falando sobre Cristo profetizado. Está intitulado Profetizado no Antigo Testamento.
E vai dizer assim: a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis ele é a semente da mulher, em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para com Israel como para os gentios. Jesus é o tema das principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Nesse tópico aqui nós queremos frisar que o Antigo Testamento, para a sua compreensão melhor da obra redentora de Jesus e das Escrituras Sagradas, em todo o Velho Testamento Jesus é profecia, Jesus é esperança, Jesus é tipologia, ele é tipificado, ele é apresentado por simbologias, ele é promessa, ele é o ponto central da obra que se concretizaria na sua encarnação. Em todo o Velho Testamento, Jesus está presente na boca dos profetas, está presente em ensinos da lei, ele está presente em todo o conteúdo teológico e espiritual do Antigo Testamento. Para que nós compreenda isso, ele foi profetizado. E essas profecias mostravam que Jesus seria aquele que daria a sua vida por nós, Jesus seria aquele que representaria Deus para conosco, como já foi citado em Isaías 7,14. Jesus seria o guia do povo de Deus, como profetizou Miqueias em capítulo 5. Jesus seria o servo sofredor em que os gentios teriam esperança, como profetizou Isaías 42. Jesus, em toda a ação do Velho Testamento, ele é a esperança da obra redentora, ele é a esperança da reconciliação, ele é aquele que nos livra de vivermos alienados e afastados da gloriosa presença de Deus. E isso é uma beleza conhecer e saber, porque nisso está fundada a nossa fé. O capítulo 40 de Isaías trata-se de uma mensagem enviada ao povo judeu, e a mensagem era consolo, consolai e consolai o meu povo. E este capítulo introduz a ação da profecia grandiosa de que o Cristo, ele viria e tomaria nas suas mãos toda a autoridade para nos livrar do pecado. E por consequência é dado um ministério chamado A Voz do que Clama no Deserto, que nós conhecemos hoje pelo Evangelho de João, pelo Evangelho escrito pelos seus evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, que este homem era João Batista, que foi o percussor do Cristo dentro do povo judeu. Mas o fato é que a consolação vem pela promessa, a consolação vem pela profecia, a consolação vem pelo anúncio de que o Cristo seria extraordinariamente um ser humano que se apresentaria ao povo, seria um homem que seria superior ao João Batizador e que ele teria a autoridade de nos dar, nos doar, nos preencher, nos emergir no Espírito Santo, a promessa do Cristo. Então, isto é de extrema importância que nós conheçamos, porque a profecia nos mostra exatamente o que Cristo nos concretizou em nosso coração pela sua vida e ministério, a perfeição do homem, mostrando que ele estava totalmente subjugado a preencher o propósito de Deus e a cumprir todos os intentos de Deus para com a salvação do ser humano e para com a vontade soberana de Deus. Ele é profetizado. Paulo escreve a Timóteo, diz que ele foi pregado ao mundo, crido entre os gentios, recebido na glória. E isso é a maravilha do ministério da piedade e da obra redentora de Jesus. O tópico de número 3 aqui deste Jesus verdadeiro homem vai dizer assim: encarnado no Novo Testamento. Aqui nós vamos ver a encarnação de Jesus. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu conhecimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede.
no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo e afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Frase importantíssima, que nos traz aqui o conhecimento de que Jesus ele não estava sobre a inclinação de nenhum tipo de pecado. Ele não tinha o pecado original, que é a descendência da natureza adâmica. Por isso nós conhecemos pelo anúncio e pela concepção da Virgem que Jesus ia ser gerado em seu ventre pelo Espírito de Deus. Por isso ele não teve nenhum vestígio, nenhuma mancha, nenhuma sequela da natureza adâmica, mas totalmente divino, gerado dentro do ventre de uma ser humana. E por isso ele tem as suas duas naturezas, a qual é a questão da nossa lição, em perfeita harmonia. Ele não trouxe sobre a sua natureza a inclinação pecaminosa do pecado original. E por outro lado, a afirmação aqui desse tópico nos diz que ele também não teve a inclinação do pecado experimental, não desejou experimentar o pecado, não fez como Adão fez, que desobedeceu a ordem de amor de Deus e experimentou conhecer o mal, transgredindo uma ordem direta. Ele não teve essas inclinações e não desejou. Sendo assim, meus irmãos, nós vamos concluir que Jesus em tudo foi igual a nós. Como já disse aqui, sentiu sede e fome. Ele foi o homem perfeito, é o que diz o terceiro tópico. Ele trouxe a perfeição espiritual e moral. Ele é o último Adão, é o último representante da espécie. Não haverá mais ninguém que representará o homem, senão Jesus Cristo. Não haverá mais ninguém que possa representar, senão o Cristo Salvador. E Ele com excelência nos representa, principalmente os domésticos da fé, aqueles que têm a sua vida entregue na mão do Salvador. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos ver que Ele cumpriu o ordenado, se colocando debaixo da lei, cumprindo toda a lei. Ele mesmo disse em Mateus 5,17 que Ele não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Romanos 8 vai nos informar do versículo 1 ao 5 que aquilo que estava para nós impossível por causa da nossa carne, a nossa natureza está enferma e a lei não podia operar, Ele, em semelhança da nossa natureza, operou para que a justiça da lei fosse cumprida em todos que têm fé em Jesus. Hebreus 2, 14 a 18 vai nos dizer que Ele sofreu todas as fraquezas e Ele precisava sentir as mesmas coisas que nós para que fosse compassivo e sentisse compaixão da nossa natureza e pudesse ser o sumo sacerdote excelente. É de grande alegria ministrar esse ministério de Jesus, o qual se fez maldito na cruz por nós, ao qual levou os nossos pecados e entregou a sua vida à morte como ser humano, morreu numa cruz por nós. Aqui nós podemos ver que foi tudo preparado para que o cenário se concretizasse. A lei da época romana, a crucificação, para que se cumprisse as escrituras profetizadas de que ele seria pendurado no madeiro, para se cumprir o dito de Jesus em João 3,14, que quando o Filho do Homem fosse levantado para ser esperança, e ele mesmo disse que em João 12,32, quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia muitos a eles. Isso pela obra redentora e por amor da fé. Nós, os cristãos, confessamos e entendemos que a humanidade de Jesus e a sua divindade perfeitamente é entendida pela nossa fé e não traz confusão. Jesus era o ser humano, aquele que viveu como homem, aquele que morreu como homem, mas ressuscitou como Salvador, o Deus Salvador de toda a humanidade, aquele que jamais perdeu a essência divina, o caráter e a moral do nosso Deus Pai e que é expressa imagem do Senhor. Que hoje nós possamos cravar isso no nosso coração. Eu agradeço aos irmãos, nós estamos aqui encerrando, vamos dar continuidade mais tarde. Aqui o pastor vai assumir e vai falar aqui conosco. Fique aí conectado, não perca
a sua comunhão com a palavra e com o culto prestado aí em sua alma a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão Cleberson, Deus abençoe você que está conectado aí conosco até agora. Muitas pessoas já se conectaram. Vi aí o pastor Sebastião Barros, Lucas Gaspar, está agora Maria Eduarda, a Mamira Marcondes, enfim, tantas pessoas, meu irmão Manuel, meu irmão Ricardo, enfim, tantas pessoas se conectaram aí. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que esteve conosco aqui nessa manhã. Lembrando que às 19 horas, né, nós já vamos estar aqui com a igreja aberta. Wilson, Deus te abençoe. O Wilson está do outro lado do mundo, está lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim está conectado conosco aí, né? Às 19 horas nós estaremos aqui, a caráter de plantão, mas quando for às 20 horas, eu vou ter que começar o culto, irmãos, um pouquinho mais cedo, porque meia hora para o professor, que tem muita coisa, torna-se pouco, né? Então nós começamos a live hoje às 10 horas, na escola dominical. Semana que vem nós vamos começar um horário um pouquinho mais cedo, para que dê tempo, para que ele possa explanar aí a lição, né? E poder dar a aula dentro de um tempo hábil, tá bom? Mas antes de nós finalizarmos aqui, irmãos, esse período, essa live, nós começamos adorando e vamos terminar adorando ao Senhor. E tem um louvor que diz assim, ó: entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor. Cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Agora Jesus nessa manhã, mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, o meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, o meu espírito é de adorador. Eu te amo, eu te adoro, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente em Ti
abençoe os irmãos. E às 19 horas estaremos aqui. Você já vai se conectando aí, vai ficando já em preparação, porque quando for às 19h30, 19h40 no máximo, nós já estaremos nos conectando com os irmãos para podermos prestar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Então Deus abençoe, tenha um domingo abençoado, que a sua família seja abençoada pelo Senhor, que a proteção de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor, sendo agradecido. Quero chamar o irmão Wesley, que é superintendente da escola dominical. Ele começou com a oração, ele vai finalizar com a oração, e depois dessa oração será finalizado então essa live, tá bom? Deus abençoe. Viu o Breno também, que estava conectado, está aí Tatiana e Malaquias. Deus abençoe também muitas pessoas que se conectaram aí nesse período que nós estávamos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Wesley, agradeça a Deus. Amém. Nós vamos agradecer a Deus por este momento, por essa EBD online. Não se esqueça que às 19h30, mais ou menos, nós vamos estar novamente online aí, juntamente com os irmãos, para nós cultuarmos ao Senhor. Então, nós vamos agradecer a Deus por tudo. Muito obrigado a você que conectou aí, você que acompanhou a nossa aula. Deus te abençoe, e eu sei que grandes coisas o Senhor aí está fazendo na nossa casa, na nossa vida, no nosso país. Nós vamos orar a Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta manhã, por tudo, Senhor, que o Senhor fez aqui nesta manhã. Pai, por esta escola dominical aqui, Senhor, que foi um pouco diferente, uma experiência nova para nós, ó Pai, aqui, Senhor, ter que passar online. Pai, que o Senhor possa, Deus, nos dar direção, nos dar sabedoria. Pai, que a palavra, Senhor, que for ministrada por esse período, e nós sabemos e cremos que o Senhor vai nos permitir, Pai, que o Senhor possa abençoar os lares. É verdade. Pai, que o Senhor possa trazer paz, Senhor, aos familiares. Deus, que possa haver, Senhor, nesse período, comunhão, Senhor, nas famílias, entre os familiares. Pai, cremos que, como eu já disse no começo da oração, ó Pai, um propósito, o Senhor tem tudo nisso. Pai, mas que nós possamos compreender, Pai, os Teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para esta humanidade, para a nossa nação. Pai, o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todos sempre. Senhor, continua nos abençoando, nos dando, ó Pai, um domingo abençoado, Pai, para que logo mais à noite nós venhamos aqui novamente, Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, traga, Pai, bênção sobre a casa dos Teus filhos. Pai, que o Senhor possa abençoar os nossos lares, e assim nós te louvamos, Pai, sendo já gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos aqui tratar a bênção apostólica, o grande amor de Deus, a graça do seu Filho e as doces consolações do Espírito Santo. Seja com todos vocês, os ouvintes aí online, todos vamos dizer juntos, amém. Encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus abençoe aí os irmãos. Deus abençoe.